Quando estamos lendo os ensinamentos de Cristo, suas parábolas, às vezes não entendemos o que ele quer dizer. Justamente porque parábolas, para entendermos, temos que refletir, pensar sobre o que nos foi falado e então encontrar a resposta. Mas é necessário forçar você a pensar, entrar na reflexão, tentar entender o que ele falou. Sim, e de propósito. Quando alguém não está preparado para aquela lição, maduro, não teve vivências para entender aquela mensagem, a parábola fica no ar. Para outros, a mensagem é compreendida. Mas e aí? Vou ficar sem compreender aquela passagem, esperar um tempo certo, quem sabe um dia eu entenda? Mais ou menos isso, mas requer algo a mais de você. Primeiramente, a parábola, se assim você se importa em assimilar, absorver a lição, ela deve ser constantemente refletida para você achar um sentido. Outra questão que exige na parábola é você ter uma boa interpretação. Interpretação de texto. Você conseguir interpretar a mensagem. Ela nunca é no sentido literal. O que parece ser na verdade ela traz uma mensagem que deve ser interpretada dentro dela. Ela traz simbolismo, figuras que devem ser interpretadas para aí então você entender a mensagem. Então, parábolas, elas requerem um pensamento mais rebuscado para compreender a real mensagem que ela está. Se você não fizer isso, vão surgir muitas ideias do que tenha sido esta mensagem, que é o que acontece quando lemos o Evangelho de Jesus. Lemos uma vez, temos uma ideia, leia de novo, você vai notar algo diferente, vai entender melhor. Além do mais, de um momento ao outro, uma reflexão aconteceu e aquilo melhora a sua concepção sobre a ideia. Várias pessoas leem o Evangelho de Jesus, veem as suas parábolas, leem elas todas e têm diversas interpretações. A parábola ela tem um sentido, uma mensagem, mas as pessoas interpretam várias mensagens de acordo com o seu ponto de vista e com a sua compreensão. Não está errado. Cada um, de acordo com o seu preparo, ponto de vista, vivência, enxerga o ensinamento de Cristo na sua forma. Mas a mensagem tem apenas um significado. Ela tem uma interpretação correta e uma informação a ser passada. Ou seja, existe a interpretação correta daquela parábola? Existe. O que varia bastante? Os ensinamentos que você consegue retirar lendo os textos. Você pode entender a mensagem, compreender a parábola, e na sua reflexão sobre aquele seu ensinamento, você vai resgatar memórias, contextos de vida, o qual você encaixa aquele ensinamento, te leva a pensar e que acaba transformando uma ideia, uma concepção que você tem. Isso acontecendo, o efeito da parábola se desenvolveu. Você assimilou o propósito da parábola, do ensinamento que Cristo quis passar. A parábola, ela envolve essa reflexão em cima do que lhe foi passado, para que você entenda, interpretando o que ela quer dizer, a mensagem. E que leve para a sua vida e que aquilo te transforme. Porque obrigatoriamente você vai querer encaixar na sua vida e vai resgatar momentos que aquilo vai mexer com você e que vai fazer sentido aquela lição na sua vida. E que a partir de então você pensa de uma outra forma. É isso que a parábola faz nas pessoas. Ela é uma mensagem a ser interpretada para transformar os nossos momentos, a nossa vida, a maneira de como vemos as coisas. É por isso que é tão importante ler o Evangelho de Jesus. Ele traz muitas parábolas. E o que são essas parábolas? Por que ele trouxe essas parábolas? Porque ali estão instruções
orientações que vão transformar os indivíduos. Quando Jesus vem com o seu propósito, o propósito de proclamar o reino de Deus, o reino de Deus não é um lugar físico, não é uma ideologia que ele quis colocar em seus discípulos e espalhar pelo mundo. Não. O reino de Deus é um estado de espírito do mundo. É um lugar, falando, né, de lugar, é tornar o mundo digno de ser chamado reino de Deus. As pessoas, através dos ensinamentos de Cristo, das suas orientações, pelas suas parábolas, elas conseguem transformar a si mesmas, se tornando pessoas melhores, e aí então tornando o mundo um lugar melhor, porque o mundo é reflexo das pessoas, e esse mundo vai ser digno de ser chamado reino de Deus. Quando eu falo que reino de Deus não é um lugar, é porque tem muitas concepções de reino de Deus dizendo que é um reino pós-morte, onde nós iremos depois que morrermos, se formos bons cristãos. Mas ele não está falando sobre esse pós-morte, esse lugar pós-morte, porque o reino de Deus não é o lugar pós-morte. Por isso que eu até ri falando, o lugar, eu me contradisse aqui. Reino de Deus é onde nós estamos hoje, mas o mundo precisa ser digno de ser chamado reino de Deus. E Jesus, quando veio para nós aqui, ele quis passar para nós ensinamentos, orientações através de suas palavras, de seus gestos. E quando seguimos essas orientações e ensinamentos, transformamos a nós mesmos. E então somos parte de uma transformação de onde vivemos para um lugar melhor. Essa é a salvação. Quando Jesus veio nos salvar, existe o contexto da crucificação, e ele, como homem, agora considera-se para todos os outros homens o perdão e tudo mais. Existe essa questão religiosa? Tem. Mas eu vou falar o meu ponto de vista, o que eu penso quando fala de Jesus o Salvador. Que Jesus, Salvador, assim chamado, ele nos salvou porque nos trouxe orientações e ensinamentos que nos transformam em pessoas melhores. E se formos pessoas melhores, transformamos o mundo onde nós estamos em um lugar melhor, digno de ser chamado reino de Deus. Esse é o meu ponto de vista, a maneira como eu penso que o grande Jesus veio trazer a salvação. Mas nem todos abraçam o que ele nos trouxe. Então, o vídeo de hoje era para conversar sobre esse ponto de vista. O que é uma parábola? A ideia de reino de Deus pode ser, como eu disse, uma interpretação minha, que eu absorvi tentando entender textos que amanhã eu vou reler e ter um novo pensamento de repente. Mas no momento que eu vejo que faz sentido, é pensar nessa forma. Reino de Deus é aqui. A salvação são os ensinamentos de orientação que ele nos trouxe, que nos possibilitam tornar o nosso mundo um reino de Deus.